O suspense The Room foi recentemente adicionado ao catálogo da Amazon Prime. Vocês sempre me pedem pra falar dos filmes de terror e suspense do catálogo da Amazon Prime, então pode deixar que eu vou dar mais atenção aos filmes de terror de lá. E vamos começar por esse filme de 2019, que foi inclusive uma indicação de vocês, e lá na Amazon Prime ele ganhou o título em português de A Sala, mas em outros lugares ele ganhou o título de O Quarto dos Desejos. Vamos focar no título original em inglês então. The Room conta a história de um casal que acabou de se mudar para uma casa. A casa é bem grande, mas ela tá bem acabadinha. Então quando eles se mudam e começam a tentar dar um jeito nela, eles encontram um quarto que estava escondido, e mais pra frente eles descobrem que esse cômodo escondido consegue conceder desejos. Então você entra lá e pede: eu quero uma garrafa de uísque, e a garrafa de uísque aparece ali dentro do quarto. Aí já viu, né? Eles começaram a pedir loucamente, mas tem uma coisa que eles sempre quiseram na vida dele e nunca puderam ter, que é um bebê. Obviamente, eles pedem o bebê ao quarto, eles ganham, mas nem tudo são flores. A primeira coisa que vem na sua cabeça quando você vê eles começando a pedir um monte de coisas loucamente é: onde é que tá a pegadinha? Qual será o preço que eles vão ter que pagar por tudo isso? E você logo pensa que esse é o mistério que vai fazer a tensão do filme subir em algum momento. Mas não é, e isso não é algo que demora a ser revelado. E não tem problema nenhum isso ser logo revelado, porque inclusive isso é necessário para o desenvolvimento da história. Mas a tensão, infelizmente, não sobe nunca. Eu fiz assim nunca porque vocês já vão entender porque nunca. E é exatamente por isso que eu acho um tanto quanto equivocado chamar The Room de terror ou de suspense. Ele é classificado como terror ou como suspense, depende do site que você vai ver, mas eu não consigo considerar nenhum nem outro. Eu considero um mistério e tão somente. No máximo um mistério com drama, porque não existe clima de tensão, só existe o mistério. O que é aquele quarto, o que acontece com as coisas vindas dos desejos, até onde eu posso ir com aquele quarto. Todo o clima do filme gira em torno do mistério do quarto. Então você não deve assistir pensando em picos de tensão, em nervos à flor da pele, porque o filme não é assim. Eu não vou dizer que não existe nada de tensão, aí vem a parte do que eu tinha feito lá no início, mas só tem tensão de verdade, alguma situação assim do tipo briga, não quero dar spoiler, né? Lá pro final. E é bem pouco, na minha opinião. Nada que faça a classificação do filme mudar pra um suspense só por causa das cenas finais. E não, isso não faz com que o filme seja ruim, simplesmente faz com que ele não seja classificado, pelo menos não na minha opinião, como um terror ou como um suspense. Mas mistério é bom, mistério é legal, eu adoro mistério. Em relação à história em si da casa e do quarto, ela é interessante, ela não enrola pra começar e ela mantém o foco até o final, mesmo quando chega a criança. Esses são os pontos positivos da história. Nos pontos negativos temos atitudes e reviravoltas previsíveis e atitudes burras dos personagens. Ah, lá vem a Kate de novo com essa história de personagem burro. Gente, não tem como não falar. E se você assistir o filme, você vai concordar comigo. Se você tem ali um espaço que concede a você qualquer desejo que você tiver, você não tem espaço pra ser burro, porque você pode pedir qualquer coisa. Mas infelizmente temos atitudes de certos personagens que a gente consegue facilmente pensar em alternativas muito melhores. E isso, como sempre, tira pontos do filme, porque você se coloca na situação e você sabe que dava pra ser de uma forma diferente. Uma coisa interessante que o filme faz é gerar conversa entre as pessoas que assistem, porque com certeza você vai passar o filme pensando no que você ia desejar se fosse você ali com um quarto que te concede qualquer desejo que você tiver. Isso é um ponto positivo e ao mesmo tempo é um ponto negativo pro filme. Positivo porque gerar uma conversa sobre o filme, sobre a história é sempre bom, e negativo pelo que eu falei anteriormente, porque você se coloca na situação, então você vai pensar que você teria atitudes muito melhores do que a que os personagens tiveram. A atriz principal é a Olga Kurylenko, que é também protagonista de um filme de terror que eu odeio muito e tem crítica aqui no canal, que é Mara. Mara é o nome do filme, não é porque o filme é maravilhoso, tá? Mas aqui ela foi, graças a Deus, muito melhor aproveitada, porque ela foi colocada em uma história muito mais interessante, com o roteiro 1000 vezes melhor do que o de Mara. The Room tá com 75% de aprovação no Rotten Tomatoes, e na minha opinião é legal, nada de extraordinário, mas é interessante. Se você já assistiu, coloca aqui embaixo pra mim a sua opinião e vamos debater. Se quiser falar sobre aquele finalzinho ali que pode ter ficado um pouco confuso, talvez você que assistiu o filme queira falar sobre isso, coloca o avisinho de spoiler antes do seu comentário, tá bom? E podem me recomendar outros filmes de terror que estejam disponíveis lá na Amazon Prime, que eu vou dar uma olhadinha lá no catálogo também, fazer uma listinha aqui pra vocês, tá bom? Beijinhos e até a próxima.